E 41 minutos. Amanhã, dia 27 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o médico Marcelo Rezende, diretor médico da Unimed Maringá. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN. Boa tarde, inicialmente obrigado pelo convite, para a gente estar podendo falar sobre esse tão importante tema que é a prevenção do câncer de intestino. Boa tarde, doutor Marcelo. E o que é o câncer de colo retal? Então, o que é o câncer? O câncer é quando o organismo perde o controle da reprodução normal de células, desorganiza, e isso leva a um agravo ao organismo, né? E o tumor de intestino, o tumor de câncer coloretal, ele é o segundo que mais mata. Apesar dele ser o terceiro mais prevalente no Brasil, ele é o segundo que mais mata. Ele tem uma letalidade. E grande parte disso é por ele estar sendo descoberto numa fase tardia. Quando nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce do câncer de intestino, nós conseguimos taxas bem melhores de sobrevivência. O câncer precoce, ele consegue atingir até 90% de cura. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que envidar esforços, quer dizer, fazer o diagnóstico precoce para salvar vidas. O senhor falou do diagnóstico precoce, né? E como se detecta? O seu médico sabe tratar isso e sabe fazer esse diagnóstico. Então, ele deve ser procurado para fazer a prevenção do câncer de intestino. E quando a gente começa a procurar? Quando nós atingimos 45 anos de idade, tá? Em algumas regiões, a literatura fala para 50 anos de idade, mas na nossa região, que tem uma incidência grande de câncer de intestino, nós temos no Paraná uma incidência maior do que a média brasileira. E em Maringá, especificamente, nós temos um pouquinho acima do próprio Paraná, tá? Por quê? Porque nós temos o grande hábito de comer carne vermelha, embutidos, e isso aumenta o nosso risco. É muito bom comer um churrasco, mas isso tem seu preço. Então, é assim que a gente tem que estar tratando com a prevenção os tumores de intestino. Quais os sintomas, doutor? Isso que é muito importante ser falado. Se nós formos esperar ter sintomas para tratar, Já está avançado. já está na fase avançada. Então, por isso é que o rastreamento é importante. O que é um rastreamento? É quando você procura fazer um diagnóstico de uma doença que ainda não está apresentando esses sintomas. Então, você consegue fazer através de alguns exames, entre eles o sangue oculto nas fezes, a imunoquímica, o estudo que é chamado FIT, que é a imunoquímica das fezes, e também a colonoscopia e a retossigmoidoscopia. Existem alguns trabalhos que usam a colonoscopia virtual, né? Mas no nosso meio isso é muito caro e pouco eficiente, então nós não utilizamos esse tipo de rastreamento, tá? E tem como prevenir? Quais os fatores de risco? Então, é muito importante a prevenção também com medidas, né? Então, quais são os fatores de risco para o câncer de intestino? Obesidade, né? Hábitos alimentares não saudáveis, tipo comer pouca verdura e legume, comer poucas fibras, comer muita carne vermelha, embutidos, o fumo, o álcool, né? E existem algumas doenças que aumentam o risco naturalmente pela doença, como as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, algumas poliposes familiares, algumas doenças genéticas que aumentam o risco, tá? Então, isso o seu médico vai saber acompanhar e diagnosticar e tratar. O importante é termos a informação da necessidade da prevenção do câncer de intestino. Então, o câncer de intestino, ele é o segundo mais prevalente em homens e mulheres em Maringá, e isso bate com o mundo. Apesar dele ser o terceiro mais frequente, no homem ele é o segundo mais frequente e na mulher ele é o segundo mais frequente. Ele perde para terceiro porque o câncer de pulmão ele é o terceiro mais frequente em homens e mulheres, mas quando somam os dois ele passa para primeiro lugar. Então são algumas situações de estatística, mas o fato é que o câncer de intestino é um câncer muito prevalente e a Organização Mundial de Saúde fez estudos e mostra que o câncer de intestino vai crescer em até 60% a incidência deles em relação ao que é hoje, quer dizer, ele vai ser mais prevalente que os outros tumores até 2040. Então, isso é uma situação importante, significativa, e nós podemos salvar vidas. Em Maringá, por ano, nós temos em média 700 diagnósticos de câncer de colo.
Isso é expressivo. Na Unimed de Maringá, nós temos hoje em tratamento 77 pacientes com câncer de intestino. E isso bate com a estatística mundial. Eu costumo dizer que as doenças, elas têm um comportamento biológico muito parecido em Maringá, em São Paulo, em Curitiba, em Nova York, com alguma variação de região a região por hábitos, mas ela tem uma característica muito prevalente. Então, nós podemos fazer previsões futuras. Quer dizer, vai continuar ocorrendo essa média de 700 e poucos diagnósticos por ano. Vale a pena a gente fazer essa prevenção. Né? Esses 700 diagnósticos por ano, na maioria dos casos, são casos já descobertos, já avançados, ou a maioria... Sim, infelizmente avançados. Por isso é que passa a ser em câncer a segunda causa de óbito, porque faz na fase avançada. Se fizermos na fase precoce, nós vamos conseguir fazer diagnóstico e tratar até 90% desses casos. Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico antes de ser câncer. Nós fazemos ainda na fase pré-maligna com endoscopia, e num procedimento de 30 minutos durante uma colonoscopia, você retira a lesão, seja ela uma lesão polipóide ou não polipóide, uma lesão plana, e você consegue, com isso, salvar a vida do paciente, sem ele, inclusive, passar por todo o tratamento do câncer. Além de ser o mais importante do nosso objetivo, que é salvar vidas, o investimento em prevenção ela ainda é custo eficiente, inclusive para o serviço público. Qual que é o grande problema? É que nós vamos ter que investir previamente para ter o resultado futuro. Então, você faz um investimento prévio para economizar dinheiro lá na frente. Mas vários trabalhos de literatura mostram que se a gente tiver uma cobertura eficiente de rastreamento, nós vamos impactar na diminuição da mortalidade e salvar vidas. Só para vocês terem uma ideia, na Unimed de Maringá, hoje nós temos uma cobertura por colonoscopia dos pacientes que nós deveríamos ter feito na faixa de 26%. O nosso objetivo da Unimed de Maringá com o nosso projeto atual, que é o projeto Qualidade de Saúde, em qual nós estamos agindo na prevenção, é atingir até 70% dessa cobertura. Se nós atingirmos isso, nós vamos ter, de uma forma eficiente, uma diminuição da prevalência desse tumor, e com isso, salvar vidas. Tá? Então, esse é o grande objetivo da Unimed de Maringá, que é melhorar a qualidade de atendimento aos seus usuários. E qual a frequência, né, que as pessoas precisam procurar o médico? Tem uma idade que tem que ficar mais atento? Sim, a partir dos 45 anos de idade, todos devemos procurar. Tanto os homens quanto as mulheres, tá? Em geral, se acha que isso é uma doença do homem. Não é. Ele é uma doença que é um pouco mais prevalente no sexo masculino, mas ele também atinge as mulheres. Então, todos devem procurar a partir dos 45 anos. E aí o seu médico vai escolher o melhor método de rastreio para o seu caso. Pode ser uma pesquisa de sangue oculto, pode ser uma colonoscopia. Tá? Dentro do sistema Unimed, a Federação Unimed preconiza a colonoscopia. Nós estamos discutindo amplamente com os nossos cooperados a melhor utilização, porque isso tem que ser customizado de paciente para paciente, porque eventualmente aquele paciente tem um risco maior da realização desse exame e ele vai preferir uma outra forma de rastreio. Então, o seu médico é a pessoa habilitada a definir como que vai ser feito esses exames de prevenção. Doutor, existe mito, tabu em relação a essa doença? Então, na verdade, assim, existe uma vergonha muito grande de se procurar, principalmente dos homens, de procurar, né, tanto para o exame de próstata quanto para a realização da colonoscopia. E também existe uma dificuldade no preparo do exame. Então, eu tenho vários pacientes que falam assim, doutor, o preparo é muito chato. O que eu costumo falar? Olha, chato é cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Isso é chato. O exame é um aborrecimento que você vai passar durante um dia. Então, é melhor o aborrecimento de um dia e num exame de 30 minutos, você achar uma lesão, tirar. Né? Então, imagine, se você tem 55 anos, você já está correndo um risco de 15% de você ter um pólipo, que pode evoluir depois para um câncer de intestino. Então, assim, eu não posso dar dados dos meus pacientes, mas eu posso dizer de mim, eu já tirei um pólipo no meu intestino. Tá? Então, eu fiz o meu primeiro exame aos 45, o segundo aos 50, os 2 primeiros não tiveram pólipos. Aos 55 anos eu deveria ter feito o terceiro, estava no meio da pandemia, eu segurei um pouquinho, fiz aos 56 e encontrei um pólipo.
foi retirado, está curado. Se eu tivesse deixado crescer, poderia estar evoluindo para um tumor de intestino. Então, a prevenção ela é muito válida, né? Nós temos 100% de eficiência na prevenção? Não, infelizmente, nada em medicina é de 100%. Né? O que a gente tem que colocar muito claramente para os nossos pacientes são os nossos limites possíveis. Né? Então, à luz da ciência, é procurar fazer o melhor possível, que tenha menos risco para o nosso paciente. Quem tem casos na família tem mais risco? Sim, isso é um dos fatores de risco, né? É a história familiar de pólipos ou neoplasias, ou se você mesmo já teve pólipos no passado, tá? Então você passa a ser um risco maior e entra numa periodicidade maior. O seu médico vai estar habilitado a passar todas essas informações e definir o maior risco ou não para você. O importante é que se procure, a partir dos 45 anos, para a prevenção do câncer do intestino. Esse é o grande diferencial que a gente tem que deixar muito claro para a população e também colocar da nossa preocupação do aumento que está ocorrendo. E assim, que a literatura médica já coloca como muito claro que a prevenção do câncer de intestino salva vidas. Então, nós estamos procurando aumentar essa margem de cobertura da nossa população para exatamente impactar e diminuir e salvar vidas. Doutor, quais são os sintomas? Para quem não fez o... Para aquele que já está sentindo os sintomas, é uma preocupação. Então, primeiro, a gente tem que falar que, eventualmente, isso não é um tumor. Então, calma, procure seu médico e, normalmente, vai ser um diagnóstico mais simples. Mas se você tiver sangramento por via anal, se você tiver perda de peso, alteração do hábito intestinal, cólicas abdominais, isso já pode ser sinal de um problema aparecendo. Na verdade, assim, manifestações gastrointestinais que não estão claras, principalmente acima dos 35 anos, elas não devem deixar de ter uma avaliação médica, porque, eventualmente, por trás daquilo pode ter alguma situação. Né? Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado a vocês e agradeço novamente pelo convite. Nós conversamos com o médico Marcelo Rezende, diretor médico da Unimed Maringá. Falamos sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal, que é amanhã, 27 de março. Agora, 2h54.